Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, amada igreja. Bom dia. O dia de hoje começou lindo demais. Eu tô feliz por demais, porque eu também não estou aqui sozinha aqui na frente, né? Estamos em 3, não é isso? Você tia esse ano, para vocês aí de casa, você tia, né? Nós temos um ser, né? Uma criatura de Deus, um filho do Senhor crescendo aqui, com uma nova vida que vai surgir, uma nova vida nesse ano, tantas coisas boas acontecendo e a palavra de Deus que se renova toda manhã, que alegria, né? Amém! E você daqui uns dias vai ter carinha nova aqui conosco na frente, para honra e glória de Deus. Vamos orar nesse momento pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso culto? Querido Deus e nosso Pai, que alegria, Senhor, é termos a oportunidade da vida. Nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por todas as chances que o céu tem nos dado. Amém, Senhor. Neste momento que estamos aqui para cultuar ao Senhor, louvar o Teu nome, queremos ser repletos do Teu Espírito Santo. Amém, que possamos entender a Tua palavra e tê-la dentro de nós e praticá-la, que o Senhor nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então aqui agradecendo pela vida, né? A vida que o Senhor Deus tem nos dado, está sendo gerada, agradecendo pela vida que Ele nos dá nesse novo ano. E nós temos também que agradecer que essa vida só é possível porque Jesus nos remiu. Amém. Isso Só é mesmo. possível por causa da cruz. Então vamos louvar o nosso Deus. Quero convidar você a cantar o hino 209, Jesus me remiu. Jesus.
nós somos chamados a andar na luz, a cantar desse Jesus que nos salva. E há um verso muito lindo na Bíblia, o verso dessa semana que nós estamos decorando. Talvez você esteja aqui no nosso culto pela primeira vez. Quero convidar você que talvez esteja aí pela primeira vez conosco assistindo o vídeo. Nós estamos decorando essa semana um versículo muito especial que se encontra no livro de Atos. Está no capítulo 20, no verso 24. E nós queremos te convidar a decorar conosco esse texto que é tão lindo e nos incentiva tanto a viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém. Vamos juntos então? Vamos. 3. 1, 2, 3. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Amém. Que seja esse o nosso lema todos os dias de nossa vida. Amém. Que Deus te abençoe agora ao abrir a palavra do Senhor e estudar. Sábado, que privilégio que nós temos de estar juntos envolvidos nesse momento de adoração ao Senhor do jeito que Ele pediu. E principalmente por causa de algo. Hoje, por ser sábado, você pode, pela graça e poder de Deus, se você perdeu algum dos dias do estudo bíblico, lembrar de buscar, vai e assiste, senta com o caderninho, baixa da internet que nós temos aí direitinho para você, você pode sem problema algum recapitular ou então buscar aqueles que não foram feitos para você poder acompanhar com a gente. O que você acha disso? Usar o tempo de hoje à tarde para que você alcance o ano bíblico, leia o que deixou de ler e faça um propósito com Deus pedindo: Senhor, me ajude, me dê força, Senhor, para que a gente consiga fazer dar certo de eu estudar o ano bíblico esse ano. Que tal? Você gostaria que eu orasse por isso na sua história, na sua vida? O que vamos estudar hoje é muito sério, de algumas pessoas que tiveram a oportunidade e não aproveitaram. De algumas pessoas que podiam ter vencido, que podiam ter feito da sua vida uma bênção muito grande. Elas tiveram uma raiz santa, um início bom, mas não puderam acabar bem sua vida por causa de uma escolha errada. E é sobre isso que vamos falar hoje. Por que o Senhor Deus, por um tempo, precisou resolver o problema do mundo, terminando a raça humana, mais ou menos no ano 1656 da história da Terra. Eu queria pedir que você apagasse para mim, filho, esse material que nós fizemos ontem. Apaga para mim. Enquanto o Joshua apaga, eu vou comentar uma coisa com você para te encher o coração, para que você entenda a seriedade disso. O início do capítulo 6 da Bíblia traz para nós uma informação muito séria. Diz assim, leia por favor. Gênesis 6, verso 1, diz o seguinte: E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, quem que tinha tomado uma posição errada? Olha o que diz o verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si de todas que escolheram. Então disse Deus: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deixa eu comentar uma coisa com você. Nos dias de Noé, uma dupla maldição pairava por sobre a terra. A primeira pela atitude de Adão e a segunda pelo assassinato que Caim havia propagado sobre a terra, o que sua descendência estava fazendo.
E nos dias de Noé, que eu preciso mostrar para você agora uma situação muito... Não precisa passar o pano molhado, viu? Porque senão não dá para eu escrever agora, não tem problema. Sei que você está fazendo melhor, mas vamos deixar assim. É só esse tantinho que eu quero. Obrigada, filho. Agora, observe bem. Por que eu tirei essa parte? Nos dias de Noé, uma dupla maldição pairava por sobre a terra. Uma por causa de Adão e outra por causa da situação de Caim, o filho dele, o que ele tinha feito, né? Aliás, o filho de Adão que tinha feito. Agora, observe que coisa interessante. O ano 1, que nós sabemos que ele representa a época em que Adão veio à terra, Adão e Eva, então, eu coloco como nessa época de cronograma, o início para a história deste planeta, o início da criação. Nós não sabemos que dia foi que Adão pecou, não existe como entender isso. Então, eu vou colocar o ano 1 como o ano da criação, tá certo? 130 anos após isso, Adão teve um filho, segundo a sua semelhança, chamado Sete. Mas entre o ano 1 e o ano 130, nós temos a história de Caim. Nós temos a história de Abel. A história desses dois filhos, eu vou colocar aqui em letra verde, tá? Abel, tá bom? Que é aquele filho de Adão que ficou do lado do assim. Lembra disso? Assim diz quem? O Senhor. Era um povo que era considerados, por isso, filhos de Deus. Por que eles eram considerados filhos de Deus? Porque seguiam, eu vou colocar em vermelho, algo muito importante, seguiam o Cordeiro, certo? A diferença entre um grupo e outro, este era um grupo pecador. O grupo de Caim, o mundo se dividiu entre dois grupos, o mundo de Caim eram chamados filhos dos homens. Por quê? Porque eles seguiam assim, eu penso. Eles seguiam sua própria cabeça, seguiam sua própria imaginação, seguiam sua ideia. Compreende? Este tempo, os filhos de Caim foram crescendo sobre a terra, assim como os filhos de Sete. Ontem eu mostrei para vocês, se você não viu o material de ontem, é bom que você acompanhe para que você compreenda a linha de raciocínio da Bíblia. O que a Bíblia está tentando nos ensinar? Porque deixou escrito alguns detalhes e outros não se importou tanto. Após Sete, ou após o nascimento de Sete, nós temos aí uma linhagem de gente muito grande, gigantes sobre a terra, gigantes em intelecto, em sabedoria. A terra era muito diferente de agora, preste atenção que você vai entender. Gigantes haviam também entre a família de Caim, gigantes em intelecto, capacidades tremendas. Eles não eram bobinhos que ficavam tentando imaginar o que estava acontecendo. Não existe nem como explicar a capacidade dos homens daquela época. Ninguém hoje, os mais eruditos que temos hoje, não se igualam em praticamente nada ao que estes homens foram nesta época. Eles ainda guardavam da semente de Deus e principalmente uma coisa que eu vou lhe dizer, aquela seiva da árvore da vida que Adão havia comido, ainda estava neles. Eram homens altos, fortes, capazes, gigantes em intelecto, como eu acabei de dizer. No entanto, o Senhor Deus pediu que esses dois grupos não se envolvessem, não se misturassem. Porque neste grupo você precisa entender uma coisa muito séria. Quem comandava esse grupo aqui? Quem comandava? Quem comandava este grupo? Agora presta atenção. Esta parte você precisa entender com uma seriedade muito grande. Por favor, em nome de Deus, pare tudo que estiver fazendo para que isso não passe da sua cabeça agora. Satanás, o maior desejo dele no céu sempre foi ter o que Deus tinha ou o que Deus tem. Satanás, ele luta para que ele possa ter ou parecer-se com Deus ou receber glórias e honras igual a Deus. Ele no céu via que Deus tinha anjos. Qual era a tentativa dele e o desejo dele? Ter? E ele conseguiu 1/3 dos anjos do céu. Deus era dono dos mundos e ele agora era dono de um mundo. Qual mundo? E por que ele era dono da terra? Porque Adão entregou na mão dele. E quando Jesus vem com o cordeiro, Jesus toma de volta. Sim ou não? Sim. Tomou de volta da mão de Satanás o mundo. Mas não pode tomar aqueles que querem seguir a Satanás porque tem vontade própria, porque tem livre arbítrio, decisão. Compreenderam isso? Deus não pode invadir uma pessoa. Estas pessoas que não querem seguir ao Senhor, o Senhor Deus pode apelar para eles, mas não pode obrigá-los. Essa é a característica principal de Deus. E nós precisamos entender isso. Por favor, não esqueça essa parte. No entanto,
Estas pessoas aqui eram comandadas pelo inimigo, tinha mais acesso, Satanás tinha mais acesso a elas, e tudo que Deus tinha, ele tinha vontade. Deus tinha anjos, ele tinha anjos. Deus tinha mundos, ele tinha mundos. Agora se assusta. Deus tem filhos, ele queria o quê? Aí você fala, mas Maísa, Satanás tem filhos? Por favor, corra na sua Bíblia em 1 João, rapidinho. Rapidinho, por favor, rapidinho. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Eu queria pedir a você que, em nome de Deus, você corresse nessa informação agora e trabalhasse a sua cabeça em cima do que vamos ler. É muito importante que você compreenda a seriedade disto, para que, ao compreender a seriedade disto, você entenda como é que Deus pensa, tá bem? É muito interessante que você compreenda estas informações. Olhe bem. 1 João, capítulo 3, achou? E ao ler esta parte agora, eu queria que você lesse em oração e orasse após ler. Porque isso define muita coisa na sua vida e na minha vida. Aliás, não leia a Bíblia sem orar. Ore muito, clame a Deus. Eu tenho pessoas que estão orando agora enquanto eu estou fazendo esse trabalho. É muito importante que a gente mantenha isso na mente. Hoje eu repassei umas 3, 4 vezes o que está ali, o que está aqui, para que eu consiga passar para vocês pela importância do que é isso. Porque Deus teve que acabar com um planeta, acabar com uma geração, acabar com um grupo de pessoas que estavam vivas aqui. Por que Deus teve que fazer isso? Essa obra estranha, isso é muito interessante que você entenda. Dá uma olhada aqui o que o Senhor Deus diz a partir do verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgrida a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O que é pecado? Tá, então nele não há transgressão da lei. Vamos substituir a palavra pecado por transgressão da lei, porque diz que pecado é a... Então tá, então continua, verso 6. Qualquer que permaneça nele, não vive o quê? Então não vive transgredindo a lei, continua. Qualquer que vive transgredindo a lei, não o viu e nem o conheceu. Verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado, o que é pecado? Gente, responda, o que é pecado? Então leia o verso, olha que coisa séria, verso 8. Quem pratica o pecado, que é o quê? É de quem? É do diabo. Porque o diabo vive pecando vive transgredindo a lei desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Continua lendo agora, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do quê? Da transgressão da lei ou do pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode viver transgredindo a lei, porque é nascido de Deus. Agora o verso 10 é que vai fazer toda a diferença. O que diz o verso 10? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Qualquer que pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Olhe para cá. Olhe para cá, por favor. É sério isso ou não? Sim. Satanás se sente dono de quem lhe faz as obras. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Satanás considera filhos dele quem lhe atende às ordens, quem lhe atende às sugestões. Veja como é sério isso. Agora eu preciso dizer uma coisa a você. Você não é do diabo. Algumas coisas que você tem feito, você pode fazer sem nem saber por quê. Porque teus pais fizeram, tua ascendência fez, porque a sociedade faz. Olha a importância de entender pela Bíblia o que é de Deus e o que não é. Olha que coisa séria, porque às vezes estamos fazendo coisas que são deste lado, deste reino, e não deste. E nossas atitudes demonstram quem é que nos manda, quem é que tem autoridade sobre nós. Agora, olhe bem o que eu vou te falar. Deus tinha filhos, Satanás então agora tinha também o quê? Opa! Deus tinha mundos, Satanás tinha mundos. Deus tem anjos, Satanás tem anjos. O que lhe faltava para ser o Deus deste século? Inclusive a própria Bíblia diz que ele é o Deus deste século. Agora te assusta. O que lhe faltava? Satanás tinha muita vontade de saber inventar, fazer, criar alguma coisa. Porque ele via que Deus criava. E ele começou a fazer experiências com as plantas, com animais e com seres humanos. Por favor, em nome de Deus, tome um susto que eu vou lhe dizer agora.
Satanás foi o pai de uma prática chamada amalgamação. O que é isso? Ele pegou o início da vida e tentou fazer o que Deus fazia. Ele pegou os genes de um e começou a misturar com os genes de outro, para que ele conseguisse... Só o que me falta para eu ser Deus é criar alguma coisa. Então ele pegou o gene de uma planta e o gene de outra planta e ele começou a unir, e aí ele teve que resultado. Que resultado, gente? Criou espécies diferentes. Ervas daninhas, uma série de situações tenebrosas e terríveis, plantas carnívoras, coisas que o Senhor Deus não criou. Ele fez isso também com os animais. Pegou o gene de um e o gene de outro. O nome disso é amalgamação. O que foi o resultado disso que ele teve? Você sabia que os dinossauros, os animais que comem uns aos outros, os animais que ainda antes do dilúvio não tinham mudado a sua característica, a sua maneira de comer? Porque vocês sabem que os animais no início não comiam um ao outro? Sabiam disso ou não? Eu li no primeiro dia isso com vocês. No primeiro dia de estudo nós estudamos que os animais comiam ervas. Por que hoje eles comem uns aos outros? O que aconteceu? Não pense que foi Satanás que fez isso, houve uma mudança de mal nisso. Mas Satanás criou animais imensos, grandes, que corriam atrás dos homens e comiam os homens, comiam uns aos outros. Olha que coisa terrível. Ou você acha que o Senhor Deus criou um animal com uma bocarra desse tamanho, uma mãozinha pequenininha atrofiada, e um corpão, um corpãozinho tremendo, imenso? Satanás foi o criador dos animais, não criador, ele amalgamou os seres. O que é isso? Ele pegou um material já existente com outro material já existente e fundiu para ver no que acontecia. E então o resultado foram esses animais terríveis que haviam sobre a face da terra em uma quantidade tremenda. Isso não veio de uma ameba que foi crescendo, se transformando nisso, naquilo, na época de 30 milhões de anos, ou 40 ou 100 milhões de anos, como a ciência diz. Não aconteceu assim, não foi desta forma. Satanás modificou a criação já existente e ele conseguiu uma miséria infernal sobre a terra. Paralelo a isso, o homem, o ser humano que vivia nessa época, super inteligente, começou a fazer uma coisa horrível. Não somente não acreditava em Deus, como começaram a adorar ídolos e ensinavam seus filhos a adorarem ídolos. E eu vou dizer uma coisa para você, quando eles começaram a adorar ídolos, e não somente as coisas que criavam, eles eram altamente inteligentes, pegavam as pedras preciosas que haviam aqui, porque nós tínhamos árvores, flores e pedras preciosas de todos os tipos. Deus havia feito esse mundo muito bonito. Irmãos, nenhum de nós tem ideia de quão bonito era o planeta antes do dilúvio. Nenhum de nós imagina quão bonito era. Quando eu passeava com a minha avó, quando nós éramos crianças, a minha avó passeava conosco bem devagarinho pelas ruas da cidadezinha onde a gente morava, e ela dizia assim: olha, flores nativas. O que são flores nativas? Pensa, nascem sozinhas por aí. Vocês percebem que alguns matinhos e algumas ervas que estão no campo, surgem nelas o quê? Lindas florzinhas. Já perceberam isso ou não perceberam? O que eu quero dizer para vocês é que estas flores de todos os matizes, de todas as cores que vocês imaginassem, conseguem imaginar, havia sobre a face da terra em profusão tremenda. A terra era toda brilhantemente colorida, de todas as flores de odores maravilhosos. Por onde eles caminhavam haviam alamedas, o asfalto da terra era ouro e pedras preciosas. Em todo lugar havia uma quantidade tremenda de pedras preciosas de todos os tipos. Ouro em profusão, ninguém precisava brigar com ninguém, porque havia uma grande quantidade de ouro. As árvores desciam com seus frutos carregados, pendentes, caindo aquela quantidade de frutos, e as pessoas passavam por aquele odor gostoso por todos os lados. E isso aconteceu na terra por 1656 anos. A terra era linda, já tinha um pouco da maldade do pecado aqui e acolá, porque Satanás tinha trabalhado na natureza também. Ele tem o poder de trabalhar pela natureza, ele trabalha na natureza, ele judia da natureza e dos animais. Mas a terra era muito linda, e os homens começaram a construir grandes edifícios para si, coisas lindas para si. Eu não tenho nem ideia como é que eram esses edifícios, essas coisas bonitas que haviam nessa época, porque eles construíam com o material que existia naquela época. Muito melhor que agora, muito melhor que a argamassa. E eu queria que você imaginasse a beleza que era tudo isso. E essa grandiosidade que havia, daqui a pouco eles começaram a adorar o que criavam.
E daqui a pouco, além de adorar o que criaram, ensinaram seus filhos a adorarem nos bosques. E em cada uma das árvores, para ali e acolá, colocaram estátuas para serem adoradas. E isso me impressiona demais. Quando estas pessoas começaram a fazer isso, eu quero te chamar a atenção para o que está escrito no Salmo 115, verso 8. Quando alguém adora imagens, o que acontece com ela? Salmo 115, verso 8. Por favor, eu queria que você prestasse atenção nisso. Você que está aí ouvindo, você que está aí sentado em casa, por favor, é muito importante que você entenda isso. Eu estou explicando estas coisas para você por amor. Eu não queria que você se ofendesse, que ficasse chateado. Em nome de Deus, não fique chateado comigo. Você precisa entender algumas coisas. O Senhor Deus não quer ser adorado por esse tipo de posicionamento humano. Nós pensamos que quando fazemos um boneco de barro, de gesso ou de madeira, seja o que for, ali está a divindade. O Senhor Deus pediu para que isso não acontecesse, e já antes do dilúvio se fazia isso. Aquele pedaço de madeira que hoje serve para ser colocado no fogo, e eles pegam uma madeira dessa e fazem um formato de um homem e se ajoelham na frente e adoram. Compreende? Daqui uns tempos aquilo pode servir para queimar. Meus irmãos, aquele não ouve, não vê, não sente, não sabe de nada. É só um pedaço de madeira, é só um pedaço de pau, é só um pedaço de ferro. É isso que Deus diz. E disse que quando nós nos ajoelhamos na frente destas situações ou posicionamentos inanimados, que não são na verdade deuses, olha o que Deus diz que acontece. Por favor, Salmo 115. Olha o que o Senhor Deus diz assim, verso 1 em diante. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está onde? Aonde Deus diz? Está no céu, olha lá. E faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, olha o que Deus diz aqui. São prata e ouro, obra de mão de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca ou da sua garganta. Olha aqui, até aí você pode dizer, nossa, que coisa horrível, mas o pior é o que está no verso 8. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Olha para cá, eu queria que você pensasse sobre isso. O Senhor Deus está dizendo que as pessoas que adoram imagens, que não ouvem, não falam, não veem, não sabem de nada, se tornam o quê? Semelhantes a elas. Eu não sei se você já parou para pensar, e aliás, dentro de alguns dias, nós vamos fazer um estudo sobre os 10 mandamentos. E quando nós estudarmos, nós vamos entender o porquê Deus pede alguma coisa. Quando Deus diz não, existe uma bênção atrás do não de Deus. Agora, por que Deus pede para nós não adorarmos imagens? Deus diz que nós nos tornamos semelhantes a elas. Vocês já perceberam que a maior parte dos santos não tem família? Não são casados? Os que são considerados santos, eles não são casados. O que você passa para pensar? Raciocina! Raciocina a respeito disso. Por que isso? Pare para pensar. No dia que nós estudarmos sobre isso, você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto. As pessoas, elas acabam se tornando assim. Elas acabam se tornando parecidas com aquilo que elas admiram. Elas ficam sem família, elas ficam sem filhos, elas ficam... Gente, é um negócio tremendo. Você vai se assustar. Você vai ficar impressionado com isso. E nós vamos ter que estudar a respeito disso. Agora veja, aqui na linguagem do comentário, eu quero que você abra seu livro, no parágrafo que diz, os homens excluíram a Deus, por favor. Vamos lá. Vamos lá, por favor, abra seu livro, você que está em casa, no parágrafo que diz o seguinte, quando os homens ensinaram seus filhos a se curvarem na frente destes ídolos, o que aconteceu? Começa, os homens excluíram a Deus, vai lá, de seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação. E como resultado se tornaram o quê? O que diz aí? Desprezíveis mais e mais. Olha que coisa séria. Agora eu quero que você chegue lá embaixo, no meio desse parágrafo tem o seguinte, os adoradores de deuses, achem isso, por favor, encontrem. Achem isso, por favor. Encontraram? Encontraram? Vamos lá.
Os adoradores de deuses falsos vestiram suas divindades com atributos e paixões humanas, e assim sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora. Corromperam-se consequentemente. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. O que o Senhor Deus disse? Corromperam-se consequentemente. Irmãos, não adianta. Nós somos o resultado do que fazemos. Adoramos o que está fora, adoramos o que não é Deus, começamos a degradar nossa atitude e, além disso, eles começaram, os filhos dos homens, dos filhos de Deus, buscarem quem para casar-se? Agora veja, por que Deus pediu para não se unir este grupo com esse? Te assuste agora. Satanás não só teve acesso às plantas e aos animais, começou a ter acesso ao que também? Aos homens. E ele começou a fazer modificações genéticas nos homens. Isso é terrível. Terrível. Agora, case-se alguém com modificação genética com esse outro grupo. Case-se com alguém onde Satanás dominava a mente e o coração deles. O que acontece com esse grupo aqui? Você entendeu a seriedade do que eu estou tentando lhe dizer? Isso é uma coisa terrível. Nós agora tínhamos diante disso, pela ação do que Deus pediu para não fazer, que não se unisse o grupo do Assindos do Senhor, para não se unir em casamento. A única ação que eles deveriam ter era pregar, trabalhar por eles, mas nunca casarem-se entre si. E eles começaram a se casar. Este grupo começou a adorar seus deuses. Este grupo daqui, olha que coisa tremenda. Aqui estavam agora um grupo mau sobre a terra. E foi tão mal a quantidade de inferno e miséria que os homens, irmãos, pegavam as mulheres que eles queriam, independente se era deles ou não, a quantidade que queriam. Está meio parecido com hoje ou não? Sim. E o Senhor olhou do céu. E o Senhor Deus tomou uma posição. Eu vou acabar com a humanidade que eu criei. Eu vou comentar uma coisa com você. Algumas pessoas pensam que esta época tinha bem pouquinha gente. Ô Joana, você sabe onde é que está o mapa mundi? Onde está? Vocês viram aqui? Alguém viu o mapa mundi aqui? Atrás daqui, ó. Então deixa eu ver onde é que está. Tá, está aqui mesmo. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Marcelo, vem aqui junto com o Júnior. Eu vou mostrar um negócio para vocês agora. Fiquem aqui na frente dessa mesa e abram um mapa mundi para mim aí. Por favor, segura cada um de um lado que eu tenho que mostrar uma coisa. Fica aqui assim, filho, sempre para cá, ó, para poder mostrar isso daí, ó. Ok, este é o mapa mundi. Eu queria que vocês observassem uma coisa interessante no mapa mundi. Este é o local onde os seres humanos vivem neste planeta Terra. Aqui nesta pontinha, bem aqui, está o Pernambuco, onde nós estamos. Escola de Profetas está aqui. Agora eu gostaria que vocês observassem que a parte azul é toda água. Perceberam isso? Perceberam também onde está concentrada a maior parte das pessoas. Notaram? Olha aqui, ó. Deem uma olhadinha que o planeta Terra, se eu colocar aqui a parte daqui essa costa do Brasil, se eu trouxer para cá, aonde entra o Brasil? Se encaixa aqui ou não? Se encaixa onde? Na África. Aqui é o continente africano, olha. São vários países da África. Esta parte aqui, ó, norte da África, se encaixa onde? Perceberam isso ou não? Vocês perceberam que toda esta extensão entra aqui, ó. Se nós trouxermos a Groenlândia, empurrar a Groenlândia direitinho para lá e trouxer toda essa parte aqui da Europa, toda a parte da África para lá, vai se encaixar ou não vai se encaixar? E o interessante é que nós temos aqui a Austrália, observe, a Austrália entra talvez aqui, ó, no finalzinho da Índia. Notaram isso ou não notaram? O que isso nos diz? Uma época atrás, a Terra ela se quebrou na época do dilúvio. Nós aprendemos isso na ciência, na escola, que foi o fenômeno da Pangeia, não foi isso? A Pangeia é a divisão dos continentes. Mas vamos entender do jeito que a Bíblia ensina? Na época em que Deus fez, a terra toda era junta. E essa quantidade de água não existia. A terra era uma massa de água, toda florida, linda, 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 linda. Haviam pequenos lagos aqui e acolá, e a água da terra estava no centro da terra, e estava ao redor dela. Imagine o globo terrestre, eu queria muito que você corresse lá, pegasse um globo. O globo terrestre, havia água por fora e no centro dela. Vamos repetir isso aqui, aonde a água estava? Por fora. E no centro. Tá bom? Então tinha água dentro dela, lá no miolo, e tinha água por fora também, tá certo? Não haviam esses polos com gelo.
Não havia estes polos, o Polo Norte e o Polo Sul, né? Polo Norte e Polo Sul. Não existia isso. Presta atenção que você vai entender agora. Imagine sem essa quantidade de água que está aí. Imagine toda a terra, uma massa de terra lindíssima, sem as grandes montanhas que existem hoje. Esses grandes picos que nós temos não existiam. Consegue imaginar um negócio desse? Tenta enxergar com seu olho, veja aí. Agora te assuste o que você vai ver. As pessoas tendo filhos, 800 anos tendo filhos, 800 anos. Vários deles, muitos e muitos e muitos filhos. Quanta gente você acha que tinha na face da terra nessa época? Hoje nós temos cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Quanta gente tinha no ano 1656, que foi o ano em que Deus tomou essa decisão? Nós vamos resolver esta situação na terra. A maldade do homem é tanta que eu vou precisar destruir o homem por misericórdia dele. Porque se ele continuar, ele vai fazer coisas atrocidades ainda maiores. Quanta gente você acha que havia? Mais de 9 bilhões havia nesta época. Não pense que era pouca gente. Agora imagine a terra como 2 vezes mais de terra. Porque olha a quantidade de água. Tira isso tudo e coloca isso terra. Porque além de juntar, a terra que está encoberta era colocada para cima. E é importante que você veja isso. Quando o Litinha trouxe aqui, para trazer Litinha rapidinho, esse mapa mundi, você vai ter que ver um negócio interessante. Eu gosto muito de mapas, viu, gente? Sou toda apaixonada por esse negócio. Eu comecei uma faculdade de História e Geografia uma vez, lá em Mandaguari. Era uma delícia estudar isso. Olha, aqui está o globo terrestre. A água ficava ao redor e dentro. Era desta forma que o Senhor Deus tinha o planeta Terra, como ele criou originalmente, tá bem? Era desta maneira. Então, quando você enxerga o mapa mundi, você vê de que maneira que era a coisa que funcionava. Segura aqui, David, pega aqui para a mamãe. Isso. Leva isso aqui e põe lá no canto. Agora, dentro desta informação que você está vendo aqui agora, vê que hoje nós temos um mundo e uma forma do mundo que não é a original que Deus tinha feito. Isso aqui é o resultado do que aconteceu com o dilúvio. Pode fechar, por favor? Por favor, pode fechar, aguardar para que eu dê continuidade. Agora, para que você entenda melhor, olha, do ano 130 até o ano 1656, deixar o Júnior sentar para ficar mais fácil? Isso, obrigada, Júnior. Do ano 130 ao ano 1656, que foi o ano do dilúvio, presta atenção, além dos seres humanos crescerem muito sobre a face da terra, aqui tem uma multidão, tanto da raça santa, do povo do Senhor, o povo separado, quanto do povo de Caim, e quando se uniram, aí nós temos um grupo de pessoas muito miseráveis sobre a face da terra, um povo contrário a Deus. Mas entre esse povo, nunca se perdeu o grupo do Senhor. Matusalém, Enoque, pregoeiro da justiça, que pregava a volta de Jesus. Ele já pregava sobre a volta de Jesus. O livro de Judas diz isso, que ele foi um dos primeiros pregadores a pregar sobre a volta de Jesus. Noé, que começou a pregar, o Senhor Deus diz, em Gênesis 6, que havia entre eles um homem justo, e você precisa entender sobre isso. Isso deve encher seu coração desta informação. Abra de novo em Gênesis 6, para que você entenda o que Deus diz no verso 8. Gênesis 6, verso 8. Olha só. Vamos ler desde o verso 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? A atitude de Noé, a vida dele, a maneira como ele vivia. Eu preciso destacar algo sobre a vida de Noé que você precisa entender. O Senhor Deus chega para Noé e diz assim, Noé, a situação do mundo não pode continuar como está. Por misericórdia, eu preciso fazer com que os seres humanos durmam, para que eles morram. Eles precisam morrer. Porque se eles continuarem, eles vão fazer maldades terríveis uns com os outros. De vez em quando, o Senhor Deus precisa dizer um basta para o ser humano. O Senhor Deus interferiu. Mas chegou para Noé e disse, construa uma arca, que na verdade parecia com um navio, mas também parecia com uma casa.
Eu preciso que você pense sobre isso. Era um navio casa. A linguagem que diz o livrão é o seguinte. Abra seu livrão no parágrafo que diz: Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca. Mantenha o seu livro aberto para que você não tenha dificuldade de ficar procurando depois. O seu livro deve ficar aberto sempre ao estudarmos e ao recapitularmos. Diz assim nesse parágrafo: Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca. Acharam? Acharam? Eu vou ler então, ó. E as instruções explícitas com relação à sua composição. Acharam isso? A sua construção em todos os pormenores. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Fora Deus que fizera a planta da mesma. Quem fez a planta da arca? Deus. Tá, continua. Fora Deus que fizera a planta da mesma. E Noé, o construtor-chefe, agora presta atenção nessa parte, foi construída semelhantemente ao casco de um navio para que pudesse flutuar sobre a água, mas, em alguns sentidos, muito mais se parecia com o quê? O que diz aí? Com uma casa, tá bem? Deus escolheu até a madeira, disse que tem que ser madeira de cipreste. Você vai pegar a madeira mais dura, mais firme que tem. E então, ele começou a construir. Agora imagine os homens daquela época, vendo um homem construir algo que nunca existiu. Não havia os grandes oceanos. E agora um homem estava ali, martelada após martelada, construindo. E várias pessoas ajudaram na construção da arca. Inclusive algumas pessoas que morreram sem salvação. Eu gostaria de comentar com você sobre isso. Algumas pessoas se envolvem na missão, mas pela dificuldade da coisa, por um coração não convertido, elas saem fora. Algumas pessoas comentam comigo: professora Maísa, por que algumas pessoas vêm para a escola de profetas e acabam saindo? Por que elas desistem dessa missão? Por que elas não querem continuar? Eu quero ler para você por quê. Por favor, leia o que está escrito no parágrafo que diz assim: muitos a princípio pareceram receber advertência. Pode ler, por favor. Acharam esse parágrafo? Eu gostaria que todos vocês acharam? Muitos, a princípio, pareceram receber advertência. Não se voltaram, todavia, para Deus com verdadeiro arrependimento. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns foram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos havia para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito e resistiram aos convites de misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Pois ninguém, olha o que está escrito aqui, leia agora. Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram o quê? O que diz aí? Uma vez à luz, mas resistiram aos convincentes pedidos e apelos do Espírito de Deus. Irmãos, quem principalmente rejeitou a pregação de Noé? Quem? Está escrito no próximo parágrafo. Vocês têm que achar isso. Quem principalmente rejeitou a pregação de Noé? A classe que pararam de acreditar na divindade. Esses falaram: não queremos a tua pregação. Começaram a rir de Noé. Começaram a achar que Moisés era um louco fanático. Que ele, tão diferente da maior parte, aliás, eu quero dizer que não é a maioria que está certa. Existe um provérbio que diz assim: vox populi, vox dei. Mentira. Voz do povo e a voz de Deus. Não é verdade. Não é a maioria que está certa. Não é. O errado sempre será errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo sempre será certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Você tem que ficar de ouvido bem aberto. Daqui a 2 dias, vamos ter que explicar um negócio tenebroso aqui sobre o método da sociedade que Deus falou para Abraão. Daqui uns dias vamos estudar isso. E como Abraão foi instruído por Deus a não fazer aquilo. Mesmo que toda a sociedade estivesse fazendo. E eu quero chamar a tua atenção para 3 coisas que foram mudadas na sociedade e que levaram o dilúvio a acontecer. Primeiro, idolatria. Segunda, poligamia. Terceiro, os seres humanos começaram a matar e comer carne. Foi isso ou não foi? Acharam isso no estudo de hoje? Sim. Nunca será da vontade de Deus
Não estou dizendo que, olha que coisa tremenda, nunca será da vontade de Deus que haja o sacrifício de outro ser para você comer. Você fala, mas Maísa, como é isso? Mas Deus não permitiu comer carne? Deus tolerou comer carne, não foi permissão. Como é isso? Deixa eu te explicar. É assim que funciona. Uma situação é antes do pecado, outra depois do pecado. O que é antes do pecado? Qual é o ideal de Deus? O ideal de Deus é que nunca se comesse carne de espécie nenhuma. Após pecado, o Senhor Deus tolera que você coma carnes limpas, mas não é o ideal. Compreende? Existem carnes limpas e carnes imundas? Sim. Já já você vai ver, quando você estudar com a gente, que existem carnes de animais imundos. Tanto é que aqui, na hora que Noé tinha terminado de construir a arca, o Senhor Deus disse que viriam pares de animais limpos e pares de animais o quê? Imundos. Você tem que estudar sobre isso. Eu não vou me ater agora sobre isso, porque mais tarde nós vamos estudar esse assunto. Mas já haviam animais limpos e imundos. O Senhor Deus precisou fazer isso. Uma é a situação antes do pecado, outra é a situação depois do pecado. São situações que o pecado criou, mas não é o ideal de Deus. Compreendeu isso? Você precisa entender a seriedade desta situação. E quando entendemos isso, tomamos um outro ponto na nossa vida. Começamos a entender que o desejo de Deus não é nos igualar a uma sociedade falida, é nos trazer de volta ao Éden. Isso é muito sério. Como é que será no céu? Uma volta ao Éden. Isso que você precisa compreender, a seriedade da vontade de Deus. Um outro ponto sobre Noé. Ele era o pregoeiro da justiça, obedeceu o que Deus pediu. Deus falou assim, Noé, vai lá e construa a arca com essas dimensões, mandou. Quanto de dinheiro Deus deu para Noé? Por que Deus não deu nenhum conto? Eu queria que você entendesse. Quando você acredita, você investe, você banca. Sim ou não? Quer uma prova de que você ama mesmo uma mulher? Um homem, quando fica enrolando muito uma mulher e não quer casar com ela, a gente já sabe, ele não quer, não. Ele não está disposto a investir. Ele não está disposto a pagar o preço. Ele não está disposto a falar, é minha, eu vou fazer tudo que eu puder, pela graça e poder de Deus, para eu consegui-la. Sim ou não? Quando você vê uma pessoa meio assim, quando não está muito afim, quando a pessoa está afim, ela doa-se, ela se entrega. 120 anos! Quantos anos você demora na construção de alguma coisa? Presta atenção. Noé demorou 120 anos construindo a arca. E quando estava prontinha que o Senhor Deus... Você não pensa que Noé fazia de acordo com o seu tempo. Deus deu esse prazo. Foi ou não foi? O Senhor Deus deu o prazo. No tempo certo estava pronto ou não? Vocês não têm ideia que homem que era Noé. Ele investiu tudo que tinha na arca. E isso é o que você tem que entender, investir tudo. Deixa eu comentar uma coisa. Noé foi o único homem que investiu tudo. E o único homem que não perdeu nada. Sim ou não? Sim. Quando o dilúvio passou, ele era dono do quê? Do mundo. Os outros não investiram, perderam tudo. Na verdade, irmãos, tudo é tudo. Pode acreditar. Noé investiu tudo, ganhou tudo. Os homens não investiram nada, perderam tudo também. Isso é muito sério. Quando nós paramos para pensar nisso, a coisa é muito séria. Quando chegou no dia certo, no cômputo celeste, o Senhor Deus vai e toma uma posição com Noé. Noé, entra você e sua família dentro da arca. E eu preciso comentar isso aqui com você agora. Irmãos do céu, quando uma pessoa é fiel à palavra de Deus, olha, ele comenta assim, ser fiel ao seu Deus e será salvo. Você acredita nisso ou não? Você acredita nisso ou não? Sim. O Senhor Deus tem uma promessa e você pode reclamar a palavra de Deus. Reclame a palavra de Deus, mas invista tudo. Faça igual Noé. E lá ele veio Sem, Cão e Jafé, eram os 3 filhos dele. Eram casados. Quem vem também no meio disso? A Bíblia diz que quem era justo? Noé. Quem veio junto? Olha que coisa tremenda. Aí você pode dizer, mas Maísa, se eu for justa, minha família que estiver se drogando, se matando, eles também vão vir juntos? A possibilidade de eles terem em você um testemunho fiel de Deus é muito maior do que quem está fazendo errado. Não estou dizendo que quando um homem ou uma mulher é justa, a família toda entra no barco. Isso não existe, tá bom? Não é assim, mas Noé tinha uma vida tão pura, sabia como controlar sua família, que quem entrou junto... Agora te assuste, presta atenção.
Quando eles entraram, o Senhor Deus também pediu uma coisa. Noé, vão entrar os animais na arca. Você sabia que um anjo do Senhor foi e trouxe os animais, e os animais veio vindo de 2 em 2 e também 7 pares. Foi isso ou não foi? Dos outros animais limpos entrando dentro da arca. Eu fico imaginando que coisa tremenda deve ter sido isso. Quando foi que vocês já viram animais de todas as espécies do planeta virem caminhando bonitinho de todo lugar? Parece engraçado aquele filme do Rei Leão, né? Que mostra os animais caminhando, não parece isso? Ah, meus filhos, isso é só invenção do inimigo de Hollywood. Porque quando o Senhor Deus fez, quando Ele colocou a mão dele, você imagine os animais vindo de todos os lados, todas as aves, todos os animais, de todos os lugares, caminhando em direção bonitinho para entrar na arca. Lá foram eles entrando, ó, e Noé parado, e as pessoas vendo aquilo. Seres humanos não atenderam a voz de Deus, mas os animais atenderam. E quando estavam dentro da arca, Noé tinha preservado comida para ele e para os animais? Que quantidade você acha que ele tinha preservado dentro da arca? A arca tinha 3 andares. Você tem ideia da quantidade de comida que estava lá dentro? Na Holanda tem uma réplica exata do tamanho da arca. Leandro e eu fomos lá ver. E eu me assustei o tamanho daquilo. Eu nunca imaginei que fosse tão grande. Nunca tive ideia de que fosse um negócio tão grandão. É imensa, imensa, imensa. 3 andares. E Noé ficava numa das partes com sua família. Tinha um espaço onde ele ficava. E os animais em outra. Agora, deixa eu comentar. Imagine um dia com os animais lá dentro. Imagine agora 15 dias com os animais lá dentro. 3 meses com os animais lá dentro. Às vezes, a arca tem gente e tem situações que cheiram mal, mas é o único lugar, é como a igreja de Deus, que tem salvação. O único local. Quero que você saiba disso. Tá bom? Às vezes a gente reclama, mas é o único lugar aonde a salvação ali, ó, flui de forma tremenda. E interessante, ele guardou aquela comidinha, ficou 7 dias parado dentro da arca, e as pessoas fora começaram a dizer: cadê, Noé? Você falou que vai cair chuva aí, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Lembra como é que a água vinha? Com os sprinklers de Deus, né? A água assim, saía da terra. Eu fico pensando assim, que o vapor subia e regava tudo. E agora estava o pessoal dizendo que o senhor falou, que você falou que vai vir uma tal de chuva. Nunca choveu. O que é chuva? Esse Noé ficou doido, maluco. Vinha gente de todo que era lugar e ria e brincava disso. Agora te assuste. Quando deu 7 dias, começou a chover. Não como agora. Não como agora chove. As gotas começaram a ficar tão grandes, que ao caírem aquelas gotas, porque diz que as comportas do céu se abriram. A água que estava por fora da terra começou a cair para dentro, gente, de uma maneira que eram cataratas de água. Você sabe o que é uma catarata? Você tem ideia o que é isso? E não foi só água de cima, foi água de onde também? De dentro da terra, de baixo. E a água vinha e amassava as pessoas. Sabe o que os seres humanos daquela época, os que estavam fora da arca, fizeram? Pegaram seus filhinhos, começaram a amarrar na garganta, nos pescoços dos animais grandes, porque os animais começaram a subir para as pequenas montanhas que havia. Não havia os píncaros altos, mas havia algumas montanhas. E então, subindo ali, os animais amarrados com as criancinhas para ver se eles ainda podiam salvar, porque a água começou a levantar-se da terra. E eles começaram a perceber um medo tremendo. Imagina que horror, diz que o grito de fora, os desesperos, as pessoas batendo na arca. Abra, Noé! Abra, Noé! Irmãos, que coisa terrível que deve ter sido as 2 mortes mais terríveis do planeta. Morrer afogado e morrer queimado. Essa foi morrer afogado. A última será morrer queimado. Quem estava salvo? Não, gente, abre os ouvidos. Noé estava salvo dentro da arca, mas olhe bem, o coração dele devia estar estraçalhado dentro daquele lugar, vendo os gritos das pessoas lá fora. Não pense que foi fácil esta salvação. Agora presta atenção. Fora estavam as pessoas que estavam morrendo, não sem terem tido oportunidade. Não sem terem tido oportunidade. Eu imploro a Deus que Deus, na sua misericórdia, dê para nós sua força e seu poder e nos ajude, irmãos. Que coisa tremenda esta situação. No capítulo 7 de Gênesis, eu queria dizer para você, abre lá correndo,
capítulo 7. Você precisa ver uma coisa tremenda, verso 22. Leia aí para você ver. Capítulo 7, verso 22. Irmãos, no meio de toda a zombaria do povo, enquanto Noé fazia a arca, Noé permanecia como inabalável, inabalável. Não mudava, mesmo que o pessoal falasse, você é doido, fanático, Noé permanecia inabalável. Por quê? Porque ele tinha certeza de quem o chamou. Eu quero comentar uma coisa com você. Quando você tem certeza de quem te chamou, pode o pessoal de fora falar o que quiser. Você é doido, você é maluco, você é fanático. Você nem liga. Você continua. Você continua, você não se preocupa, porque é assim mesmo. As bênçãos da vida de Noé passou para todas as gerações. Sim ou não, queridos? Eu preciso ler uma coisa com você aqui agora. Olhe bem. O som do choro das pessoas fora eram maiores do que o som da natureza. Você tem ideia como é que as pessoas são capazes de gritar tanto assim? Diz que era um som mais alto do que da tempestade. Consegue imaginar o tamanho do grito das pessoas lá fora? O horror? O que isso lembra para quem terminou o ano bíblico com a gente no finalzinho do ano? O que vocês lembram? No final do grande conflito, diz que o choro e o grito das pessoas, na hora que perceberem que Jesus está voltando mesmo, será maior do que os elementos da natureza. A mesma coisa foi dita aqui na época do dilúvio. Então eu vou ler o 7, verso 22, olha só. Tudo que tinha fôlego do espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Irmãos, não ficou nada sem morrer. Tudo morreu. Em todos os lugares do mundo. As águas subiram 40 metros para cima de qualquer montanha. Alguma coisa ficou vivo? Não. Mas a arquinha, você acha que ela ficou intacta porque ela tinha sido feita de cipreste? É isso? Por que ela ficou intacta? Irmãos, porque ali dentro estava o tesouro de Deus. O grande tesouro do Senhor estava ali. Noé, os fiéis. Quem é o tesouro de Deus? Os fiéis. E o Senhor Deus mandou um anjo guardar, tá? O Senhor mandou um anjo segurar e cuidar daquele povo. Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, meu coração se enche. E eu fico pensando, meu Deus, que Deus tão bom. Quanta misericórdia, quanta bondade de Deus. Quero fazer um apelo para você. Você tem família? Daqui uns dias acontecerá de novo. Não com água, mas com fogo. O Senhor Deus precisa purificar a terra, eliminar daqui os que não servem ao Senhor, os que querem continuar sendo filhos de homens. Nós temos a chance de sermos filhos de Deus. Temos a chance de buscar a Deus e salvar nossa família, salvar as pessoas com quem convivemos, correr e gritar diante do mundo e dizer, Deus tem solução, ninguém precisa morrer. Você gostaria de fazer isso? Gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor Deus fizesse em você e na sua vida esse trabalho tão lindo, esse poder tão grande de dizer, meu Deus, eu e minha família, eu quero chegar diante de Ti, eu não quero adorar ídolos, não quero viver de forma errada, eu quero trabalhar para Ti. Você gostaria de fazer isso? É um apelo que eu quero fazer agora para você em nome de Jesus. Que pela graça e poder do Senhor, que pela graça e poder do Senhor você se posicione. Um dia nós vamos entrar no céu, um dia nós vamos estar ali no segundo Éden de Deus. Vamos vivenciar com o Senhor todas as maravilhas do céu, nos envolvermos com as coisas celestes. E Deus pode, pela sua graça e pelo seu poder, fazer a sua bênção na sua vida agora. O Senhor Deus precisará terminar essa terra, não sem antes fazer um grande apelo para o seu coração e para o meu coração. Você quer isso para a sua vida? Você que está em casa, gostaria que o Senhor Deus trabalhasse na sua vida para que você fosse um testemunho diante do céu, de que quando Deus fala, você obedece, de que existem pessoas, mesmo que ouvindo tantas coisas ruins, vivendo no meio de uma geração corrupta, mesmo assim obedecem, mesmo assim continuam servindo ao Senhor. Gostaria? Meu Deus espera isso de você. O Senhor Deus quer isso da sua vida. Não pense que não doeu no coração de Deus ver aquelas pessoas sofrerem. Não pense que não doeu no coração de Deus ver aquelas pessoas magoadas, angustiadas, gritando fora da arca. Nunca isso é fácil para o Senhor. O Senhor Deus chama isso de o estranho ato de Deus. O estranho ato. Convidado de Deus para que a miséria dessa terra seja resolvida. Nossos filhos podem ser criados dentro do poder de Deus. Que o céu se envolva com você.
Quero te convidar para ajoelhados agora, diante do Senhor, nós pedirmos a Deus: Senhor, em nome de Jesus, faça o que for preciso, mas não nos deixe lutar as lutas do inimigo. Não queremos passar por essa situação que certamente vai acontecer com essa geração impenitente. Que o Senhor nos converta, que o trabalho de Deus em nosso favor não seja em vão. Vamos nos ajoelhar, vamos lá. Santo Deus, misericordioso Pai, o Senhor é Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, louvado para sempre seja o Teu nome. Nós glorificamos o Teu nome dizendo que o Senhor é o nosso Pai, tudo que o Senhor faz está certo. Senhor, nós não queremos perecer como pereceu o mundo antediluviano. Não queremos trabalhar na arca e perder, Pai de amor, a chance de estar nela. Não queremos, Pai de amor, estar entre aqueles que não se permitiram mudar, transformar a vida. Senhor, não queremos fazer o que o Senhor não aprova. Queremos ser Teus filhos, Pai Santo. Converta-nos. Trabalha com essas pessoas que estão em casa. Encha-as do Teu poder. Fortalece-as para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a trabalhar pelos outros, ajudar as pessoas, a fortalecê-las. E que em nome de Jesus estejamos lá contigo, eu e minha família, nós e nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus te fortaleça na misericórdia e no amor de Jesus. E que Deus abençoe sua casa. Um abraço para você. Até amanhã.